Olá, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo e eu vou resolver mais alguns exercícios para vocês. Nessas aulas, eu vou agora calcular o plano tangente, tá? O plano tangente, mas aí seguindo as orientações, seguindo o formato usado pelo Leitode. Então, se você estuda com o Leitode, é dessa maneira que ele apresenta no livro. Se você estuda com James Stewart, eu já resolvi alguns exercícios para você, tá? Então, aqui, ó, acha uma equação do plano tangente. Aqui ele tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 17. E ele tem o ponto P, 2, menos 2 e 3. Como é que Leitode define para achar a equação do plano tangente? Primeira coisa que ele fala, que você tem que ter uma função, na verdade não é uma função, você tem que ter uma equação de três variáveis, x, y e z, e essa equação tem que ser igualada a zero. E você também tem que ter um ponto de aplicação P com as coordenadas x0, y0, z0. Se você tem esses dois itens, digamos assim, que satisfazem as condições iniciais, então ele define que o plano tangente pode ser calculado e obtido seguindo essa regra aqui, ó. Acompanha aí. A derivada parcial em relação a x nos pontos x0, y0, z0 vezes x menos x0, somado com a derivada parcial em relação a y, também aplicada nos pontos x0, y0, z0, vezes y menos y0. Por último, mais a derivada parcial em relação a z nos pontos x0, y0, z0 vezes z menos z0. Tudo isso tem que ser igual a zero. Gente, se você tem uma equação, olha aqui, equação de três variáveis, uma, duas, três, e essa equação for igualada a zero, e um ponto P, x0, y0 e z0, dadas as condições iniciais, você vai conseguir o plano tangente usando essa regra aqui. Aí você vai ficar com um pouquinho de medo, porque essa regra aqui é enorme, né? Bem grande. Gente, mas não precisa ficar com medo, porque isso aqui é muito fácil de aplicar. É muito fácil mesmo, tá? As partes mais difíceis são essas que eu vou destacar agora. Você tem que saber calcular a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, a derivada parcial em relação a z. Se você souber calcular isso, acabou. O resto é moleza. Então, vamos fazer. Vamos fazer esse exercício aí, ó. Aqui eu tenho a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 17. E tem o ponto P, que tem 2. O 2 aqui é o x0. O menos 2 é o y0. E o 3 é o z0, ok? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, eu vou ter que modelar essa equação aqui para ela ficar igual ele quer. Poxa, o cara foi lá no livro dele e escreveu que tem que ser igual a zero. O que eu vou fazer? Vou deixar igual a zero para seguir as orientações dele. Então, aqui vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 17 é igual a zero. E agora eu vou começar a fazer as coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é essa aqui, ó. A derivada parcial em relação a x. A segunda, derivada parcial em relação a y. A terceira, derivada parcial em relação a z. Aí isso vai ficar assim, gente, ó. Vamos lá. Derivada parcial em relação a x nos pontos x, y e z é igual.
Vem aqui na função e olha, qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? A derivada de x ao quadrado em relação a x, 2x. Qual a derivada de y ao quadrado em relação a x? Se você está derivando em relação a x, y ao quadrado é considerado uma constante e a derivada dá zero. Então, nem vou colocar aqui, porque daria zero. A derivada de z ao quadrado também é considerado como uma constante e dá zero. E a derivada de menos 17 também é considerada uma constante e dá zero. Beleza? E a derivada de zero é o próprio zero. Então, acabou, gente. Ó, a derivada parcial deu 2x. Agora, eu vou calcular a derivada parcial no ponto x0, y0, z0. Quem é o ponto x0, y0, z0? 2 menos 2 e 3. Então, aqui vai ficar 2 menos 2 e 3. É igual a 2 vezes... Gente, no lugar do x, eu vou ter que colocar o valor de x, que é o 2 aqui, ó. Então, esse 2 vai entrar aqui, no lugar do x. E vai dar 2 vezes 2, 4. Aí alguém vai falar assim, professor, mas o menos 2 e o 3 não usa nessa conta? Não, não usa, não precisou. Tá? Só precisou desse. Então, eu fiz a derivada parcial em relação a x. Agora, eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Vai ficar assim, derivada parcial em relação a y nos pontos x, y e z da função. Aí, você olha aqui e lembra que a derivada de x em relação a y dá zero, porque você vai considerar o x ao quadrado como uma constante. A derivada de y ao quadrado em relação a y dá 2y. A derivada de z ao quadrado em relação a y dá zero. A derivada de menos 17 em relação a y dá zero. Então, isso aqui ficou assim. Agora, novamente, você vai aplicar isso aí, a derivada parcial em relação a y no ponto 2, menos 2 e 3 é igual, e você vai trocar o y pelo valor de y. O primeiro é x, o segundo é y. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4. Beleza? Agora, eu vou fazer a derivada parcial em relação a z. Então, vamos lá. Derivada parcial em relação a z nos pontos x, y, z, ou da função de 3 variáveis é igual. Gente, derivada de x ao quadrado, derivada de y ao quadrado, tudo em relação a z, vai dar zero. Derivada de z ao quadrado, 2z. Derivada de menos 17, zero. Isso aí vai ficar assim, f... A derivada parcial em relação a z, aplicada no ponto 2 menos 2 e 3, 2 menos 2 e 3, é igual a 2 vezes o valor de z. Quem é o z aqui? É o 3. X, y, z. É o 3. Isso aí vai dar 2 vezes 3, 6. Pessoal, pronto. O que é que nós conseguimos? Conseguimos as 3 primeiras coisas que eu queria fazer. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Agora, eu vou trocar nessa fórmula enorme aqui e seguir a orientação de Leibniz. Como é que fica? Quanto que deu a derivada parcial em relação a x? Deu 4. Então, eu vou ali e coloco 4 vezes. Aí, continua aqui, ó, x menos x0. Fazer passo a passo esse, hein? X menos x0. Somado com derivada parcial em relação a y, menos 4. Então, vou colocar dentro de um parênteses aqui, menos 4. E continuo, y menos y0. Mais derivada parcial em relação a z. Derivada parcial em relação a z é 6. Então, vai ficar 6 vezes z menos z0. Gente, eu vou escrever isso de novo, porque esse 6 ficou horrível, né? Vamos tentar melhorar. 6 vezes, abre parênteses, z menos z0. Z menos z0. Tudo isso igual a
Zero. Perfeito? Agora eu vou fazer a substituição. Aqui vai ficar 4x menos. Quem é o x0? X0 é a coordenada que ele deu aqui do ponto, ó, é o 2, então vai ficar x menos 2. Aqui eu faço joguinho de sinal, mais vezes menos. Menos 4 vezes y menos, quem é o y0? O y0 é menos 2. Com esse menos aqui vira mais 2. Somado com 6 vezes z menos z0. Quem é o z0? 3. Tudo isso igual a 0, beleza? Agora faz a distributiva, 4 vezes x. 4x, 4 vezes menos 2, menos 8, menos 4 vezes y, menos 4y, menos 4 vezes mais 2, menos 8, que 8 feio, mais 6 vezes z, 6z, mais vezes menos, menos 6 vezes 3, 18. Tudo isso igual a 0. Gente, continuando então aqui, eu tenho 4x menos 4y, menos 8 e menos 18 deixo por último. Vou repetir aqui, mais 6z. E vou colocar aqui, ó, menos 8. Com menos 8, menos 16. Menos 16 com menos 18 vai dar menos 34. Se eu não estou equivocado aqui. Menos 34 igual a 0. Gente, isso aqui é uma equação de um plano tangente àquela superfície. Mas aí eu observei que todos os itens aqui, ó, todos os itens aqui podem ser divididos por 2. Aí eu vou simplificar, então. Isso aí vai ficar 2x menos 2y mais 3z menos 17 igual a 0. E essa aqui é a equação do meu plano tangente. É o que ele queria. Determine a equação do plano tangente passando pelo ponto P. E é isso aqui. Viu, pessoal? A parte mais difícil é fazer a derivada parcial em relação a x, y e z. O resto é só substituição e manipulação, é moleza, tá? Aí, só lembrando, eu estou resolvendo esse exercício de acordo com o Leigh-Told. Eu já fiz 3 aulas resolvendo também de acordo com o James Stewart. Só que foram funções diferentes, tá? Equações diferentes. Então, um abraço, bons estudos e até a próxima aula.